Bom, vamos lá então, pessoal. O primeiro tópico, então, que nós vamos abordar aqui é o conceito de direito penal. Como a gente havia já salientado, não tem como a gente decorar o conceito de todos os autores a respeito de direito penal. Não é essa a nossa tarefa aqui. Então, nós vamos condensar algumas ideias principais que esses autores falam a respeito do direito penal e tentar extrair e formular um conceito próprio. E nesse sentido, então, a gente pode conceituar o direito penal como sendo um ramo do direito público interno que qualifica alguns comportamentos como sendo indesejados e atribui a esses comportamentos a qualificação de constituírem infração penal. Ao mesmo tempo que eu falo que esses comportamentos serão infração, eles constituirão uma infração penal, eu também vou atribuir a eles uma sanção criminal. E nesse conceito, então, a gente já consegue realizar 3 observações fundamentais. A primeira dela, o direito penal é um ramo do direito público. O que significa? Que o Estado está presente. Que o Estado ocupa aí, portanto, esse polo ativo dessa relação que vai ser criada caso alguém cometa aquele comportamento indesejado que ele classificou como sendo infração penal. E por que é importante a gente salientar isso? Porque a partir do momento que a gente tem bem claro que o direito penal é um ramo do direito público, a gente consegue afirmar que o ius puniente, o que é o ius puniente? É o direito de punir. Então, o direito de punir daquela pessoa, em relação àquela pessoa que cometeu aquela infração penal, pertence ao Estado. Então, somente o Estado possui, ele tem um monopólio desse direito de punir aquela pessoa que supostamente praticou aquela infração penal. E é importante a gente diferenciar nesse aspecto que direito de punir não se confunde e não está em contradição com a ação penal privada, né? Por quê? Vamos colocar o exemplo que a gente tem hoje. Se eu, Tatiana, for vítima do crime de calúnia, eu, Tatiana, vou poder ingressar em juízo através da ação penal privada, queixa-crime, para tentar verificar se aquela pessoa realmente praticou aquela infração penal, aquele crime contra a honra, o crime de calúnia. Mas aqui, repare, eu, Tatiana, eu vou ter o direito de ingressar, de postular em juízo, de cutucar o Estado para que ele possa analisar essa situação e verificar se realmente aquela pessoa praticou a infração penal. Então, eu, Tatiana, possuo a ação, o direito de ação, a ação penal privada, a queixa-crime, mas ao final dessa ação penal, se ficar comprovado que realmente aquela pessoa cometeu esse crime contra a minha honra, quem vai punir é o Estado. Então, a gente tem que deixar bem claro que quem detém o ius puniente, o direito de punir, é o Estado. Até mesmo nas situações em que é possível uma ação penal privada, a queixa-crime, tá? Aliás, essa é a razão da existência daquele crime previsto lá no artigo 345, né, do Código Penal. Exercício arbitrário das próprias razões. De uma forma bem simples, fazer justiça com as próprias mãos. Então, isso a gente não pode. Quem tem que punir é somente o Estado. Outra consideração em relação a este conceito. Nós falamos que ele vai qualificar os comportamentos como sendo infração penal e atribuir a eles a sanção criminal. Daqui a gente retira, então, mais 2 observações para finalizar. Infração penal. Por que é importante a gente colocar infração penal? Porque infração penal engloba tanto crime como contravenção. Porque se a gente fala que vai qualificar alguns comportamentos como sendo criminosos, a gente exclui a contravenção. Então, por isso que é interessante falar infração penal, porque infração é o gênero do qual são as espécies, crime e contravenção penal. Da mesma forma, em relação à sanção criminal. Por que a gente utiliza sanção? Porque se a gente falar medida, se a gente falar pena, a gente exclui a medida de segurança.
Então, se falarmos sanção, a gente está englobando neste conceito tanto pena quanto medida de segurança, ok? Então, para finalizar, direito penal, ramo do direito público, que vai classificar, que vai qualificar os comportamentos como sendo infração penal, leia-se crime e também contravenção, e atribuir a essa pessoa que supostamente tenha praticado estes comportamentos uma sanção criminal, leia-se ou pena ou medida de segurança, vai depender do caso concreto. Mas isso a gente vai ver tudo, tá? Não se preocupe. Ficou claro esse primeiro tópico? Então agora eu vou passar para o segundo, e aí a gente vai ver características e finalidades do direito penal, tá bom? Só um minutinho aí, deixa eu gravar no próximo para ficar mais fácil de postar lá.